Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui, eu, a advogada Mara Pessoni. Hey folks, Attorney Weeder here! E o nosso convidado especial, Thiago Vec, estamos aqui hoje com um tema que foge um pouquinho do que o tema que a gente trabalha no nosso canal, nas nossas redes sociais, mas que eu tenho certeza que vai ajudar tanto profissionais quanto não profissionais que moram nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que essas duas pessoas, esses dois profissionais aqui, vão explicar muito bem sobre esse tema hoje. Thiago, talvez você disse que foge um pouco, mas, por exemplo, semana passada eu conversei com um veterinário, que está ilegal nos Estados Unidos e tem todas as qualificações para ter o seu próprio EB2NW. Então ele disse que estaria vendo, não sei se viu, se não viu, mas então para os VET também é uma coisa importante. Quem sou eu na fila do pão para contradizer o Dr. Witter, entendeu? Então esse tema tem muito a ver com a gente também, veterinários. Nosso tema hoje dessa live é o arbítrio de singularidade. O nome parece estranho, é novo, porque é algo, vamos dizer assim, novo. Não é algo comum dentro do mundo de imigração. Eu vou deixar a palavra com o Dr. Witter para ele explicar, dar uma pincelada do que é o arbítrio de singularidade, depois a gente parte para as questões técnicas. Né, primeiramente, é a primeira vez que alguém traduz as palavras do processo do inglês para o português. Eu não vou falar inglês porque o brasileiro quer que fale na própria língua. Arbítrio, você pode decidir ir para o lado B ou lado A, então por isso que é arbítrio. Singularidade é caso por caso. Em imigração significa o agente deverá decidir se você qualifica ou não. Ele tem a discricionalidade de qualificar você ou não. Isso, bom. O que é o arbítrio de singularidade? É um processo, é uma brecha na lei, é um compilado de jurisprudências legais da lei de imigração americana que permitem que pessoas que perderam o status legal nos Estados Unidos, ou seja, entrou de forma legal, mas perdeu esse status por alguma razão e agora estão fora de status, indocumentados, ilegal, a nomenclatura que quiser chamar, possam reaver esse status e aplicar, evidentemente, para um processo de green card. Algum tipo de processo aí, a gente analisa qual o tipo, que é o perfil daquela pessoa que se encaixa melhor. Mas arbítrio de singularidade é isso. São compilados de jurisprudências da lei de imigração americana que permitem que alguém que perdeu o status possa reaver aquele status quo, aquele status anterior. Falando em palavras de seres humanos normais, não advogados, o que a gente pode dizer é: você que se mudou para os Estados Unidos com visto de turista, seu visto venceu, você tentou renovar esse visto, não conseguiu, ou tentou um visto de estudante e ele foi negado, você tem a chance de se enquadrar no arbítrio de singularidade. Exatamente, reverter, voltar, como a doutora Mara disse, status quo, então você volta àquele status e você tem que aplicar para alguma coisa. Você volta para o visto de turista, para o status de turista, e aí você tem que aplicar para um visto... Porque na verdade a coisa é ao contrário, sabe, Thiago? Se você atende os requisitos para o arbítrio de singularidade e tem os requisitos para um tipo de green card, aí a gente faz a aplicação para o green card e quando a gente vai solicitar o ajuste de status, a gente aplica para o arbítrio de singularidade. Entendi. Entendeu? Então... Mas primeiro tem que ter essa análise se a pessoa atende aos dois processos, porque são dois processos diferentes. E todos os dois têm requisitos importantíssimos, né? Do EB2, a gente já falou muito então sobre não adianta nada a pessoa se enquadrar para o arbítrio de singularidade, mas não se enquadrar para um processo de green card. Ou vice-versa. Exatamente. Entendi. E por incrível que pareça, dentro do law firm, do escritório de advocacia, primeiro a gente prepara o arbítrio para depois fazer o outro, mas na hora de aplicar é ao contrário. A gente prepara um para ter certeza que a pessoa vai ser perdoada e aí o protocolo é o outro. Entendi. Então é uma coisa assim complicada,
Mas olha a esperança para o brasileiro. Nós temos 2 milhões de brasileiros dentro dos Estados Unidos que são pessoas boas, que só que não tinham caminho. Eu entrevistei um casal essa semana que tentaram de tudo, mas na hora de fechar o EB2 não tinham dinheiro. E disseram para mim, agora nós temos para os 2. E são excelentes profissionais, só que estavam fora de estado. Entendi. Igual você falou, tem 2 milhões de brasileiros querendo se legalizar de alguma forma, que às vezes não tiveram alguma instrução para ir para os Estados Unidos e foram de forma aleatória, ou como turista, ou chegaram como estudante e o visto venceu e continuaram lá. Por lá. Todas essas pessoas hoje têm uma esperança, não é isso que vocês estão querendo dizer? Exatamente. O Dr. Ito chamou isso de presente de Natal, porque foi feito esse estudo bem aprofundado sobre isso e todos os riscos e possibilidades. Foi um estudo que ele se debruçou para fazer no final do ano. E buscando alguns casos já aprovados, vários casos aprovados, são pouquíssimos os escritórios que fazem isso. No Brasil, só o nosso. Nos Estados Unidos, acho que uns 4, né? Tem mais 4, um é de brasileiro e 3 são americanos. São americanos, que fazem esse tipo de processo. E aí o Dr. Ito se debruçou estudando todos os casos aprovados que vêm desde 1974. E aí essa lei vem e volta, Trump suspendeu ela, o Biden entrou, voltou. Então, assim, não é algo que existe e está ali à disposição a qualquer momento. Nosso medo é que Trump possa entrar no final do ano, o ano que vem, né? E ele com certeza ele não vai permitir que ela continue, porque uma vez atrás ele já impediu que desse continuidade. Então, o Dr. Ito chamou de presente de Natal, porque aí a gente trouxe isso à luz do conhecimento do público em geral. Entendi. Porque principalmente o brasileiro que está nos Estados Unidos indocumentado não tinha acesso a essa informação. Mesmo tendo um escritório de brasileiro nos Estados Unidos fazendo esse processo, ele não trazia isso às claras para todo mundo. E nós fizemos isso agora. Além de cobrar muito caro. Aí essa é uma outra situação, cada um põe seu preço, mas era realmente um valor mais, né? Não acessível para todo mundo. Para todo mundo. Bem, então lembre-se o seguinte, o arbítrio não é seu, é do agente que vai julgar seu caso. Ele pode decidir a favor. E você mostrando quem você é, os prongs, que são os itens do arbítrio, é muito fácil se você é um bom cidadão brasileiro. Veja o seguinte, você tem que estar de acordo com as leis locais. O que é acordo às leis locais? Multa de trânsito, barulho, DUI. DUI é terrível. Né? Isso aí acaba com um processo desse. Eu conversei com um casal que agora sobre isso, e eles, na passagem do ano, a polícia veio. Porque eles estavam fazendo uma festa e chamaram a polícia. Aí eu disse, foi feito um police report. Graças ao Papai do Céu, ela falou, não foi feito. Porque o agente falou o seguinte, o policial falou, se eu voltar mais uma vez, police report a casa toda para a delegacia. Então, não cause problema com seus vizinhos, porque você tem que estar perfeito. Ficha limpa mesmo. Outra coisa, jamais ter transportado alguém do border, que é fronteira, para sua casa. Jamais ter ido buscar alguém lá e trazido no seu carro. Isso não pode existir. Impostos de renda, income taxes, 3 anos de income taxes tem que ser provado. Se você não provar, nem precisa tentar. É aquele caso, eu falo com o governo americano, falo assim, estou fora de status, por favor, me perdoa. O governo americano olha e fala, que bom, você é um veterinário de primeira, nós queremos você. Me dá os seus income tax aí, ver quanto você pagou. Não, nunca declarei. Peraí, a cara do advogado cai. Então assim, são os requisitos importantíssimos desse arbítrio de singularidade. Mas nós temos 2 que são principais, que tem que ser, se não tiver esses 2, não adianta nem entrar com o processo. O primeiro, ter entrado legalmente nos Estados Unidos. Com visto. Com visto, entrado com um visto, seja de turismo, de estudante, qualquer visto, mas tenha entrado com visto. E o segundo, ter tentado manter o status legal, ou seja, pedido uma extensão desse visto, pedido uma alteração para um de estudante, tentado aplicar para um EB2, alguma coisa nesse sentido, um visto de trabalho qualquer. Então, se você tem como comprovar isso, você já atende
a 2 dos principais requisitos do arbítrio de singularidade. Ou seja, você tentou se manter legal, foi por força das circunstâncias externas que você não conseguiu. Certo? E aí vem esses outros requisitos que o Dr. Ito citou, que é ser um excelente cidadão, né? Estar em dia com os impostos, ser útil à comunidade, se você pertence a alguma igreja, se você pertence a alguma ONG, tudo isso é muito válido, conta muito ponto a favor. Então, esses são os requisitos importantes, os prongs, como ele diz, para o arbítrio de singularidade. Eu entrevistei uma pessoa que ela não pertence a nenhuma igreja, mas ela ajuda num senior home. Ela é psicóloga no Brasil, e ela vai nos finais de semanas lá para essa casa de velhinhos, que seria tipo um asilo. E ela lá bate papo com os velhinhos e fica com... E ela me perguntou, isso vale? Eu falei, querida, isso é perfeito! Isso é lindo. Eu perguntei para ela, quanto você cobra? Ela falou, nada, eu vou lá porque eu quero dar de mim para eles. Isso é perfeito. Isso é o que encaixa no tipo de pessoa que vai para o arbítrio de singularidade, certo? Encaixa assim, é a pessoa que os Estados Unidos quer. Inclusive, nós já temos uma questão sobre essa questão de poder protocolar o arbítrio de singularidade, sendo que a pessoa não tentou estender o status, mas tentou entrar com um processo de asilo. O processo de asilo não é a mesma coisa de tentar manter um status. O asilo ele é diferente. A situação do asilo ela é diferente, ela é vista com outros olhos. Então, eu não sei se tem algum case daqueles que você estudou que a pessoa estava em status de asilo, que não é status, asilo não é considerado status. Ela tentou, mas não conseguiu. Aí que está o caso, ela deram deportação para ela, a gente não sabe, né? Não, ela continua lá nos Estados Unidos. E os filhos dela estão com o juvenile, abandono do pai. Abandono real? Ou fez para poder conseguir um status. Exatamente, aí vem mais perguntas. Eu gostaria que ela entrasse em contato com a gente depois, porque... Porque o caso dela é um pouco mais complexo, Matheus, pelo fato de seguinte, juvenile tem que saber realmente se houve o abandono do pai ou se foi só uma jogada, porque tem advogado que faz essa jogada, fala que o pai abandonou, Tiago, e aí entra com um processo para que ganhe um green card, para poder proteger essas crianças. Só que às vezes o pai não abandonou, e aí há um processo nas costas do pai. O pai vai ser deportado se ele estiver nos Estados Unidos, é um processo sério, rigoroso. E se ele estiver no Brasil, ele não entra mais nos Estados Unidos. Não tem perdão. Se eu fosse essa pessoa que está fazendo essas perguntas, eu entraria em contato no direct aí no Instagram para marcar uma consulta com os porque advogados. A gente analisar todos os detalhes, tá? Porque aí a gente vê as possibilidades. Porque com o juvenile, talvez há a possibilidade de entrar com um arbítrio. Porém, tem que entender se esse juvenile é legal. Entendi. Um dos itens também que é levado em consideração, não foi a maior parte dos casos que eu encontrei, o caso humanitário. Vamos dar um exemplo. Tem um caso de um brasileiro que o filho tinha síndrome de Down. Então, o que aconteceu? O agente reverteu o status só por causa que o filho tinha síndrome de Down, dizendo, não é contra a humanidade eu pegar esse menino e mandar ele para o Brasil onde ninguém trata. Aqui eu cuido dele. Então, os pais receberam um green card e o filho também. E aí nós estávamos analisando inclusive eu sentei com a doutora Mara para conversar sobre isso, porque eu não entendia, do autismo, né? Qual o nível de autismo? E depois de conversar com ela, eu fui ver vídeos. Tem vídeos que eu lembro que a senhora me falou isso, que o menino sai correndo, tem os graus, né, dessa não é chamada doença, né, tem um nome específico. Desculpa, eu não estou lembrando, se não é a área da... Não é distúrbio. É espectro, né? Espectro. Então tem graus, tem autismo leve, autismo médio, autismo alto. Então tem graus que são muito difíceis né? A criança realmente é uma criança nervosa, agitada, ela não consegue conviver com barulho, com sons, com, né, tudo que perturba. E nesse caso o green card foi dado em proteção a essa criança, não ao adulto. Mas o adulto ganhou porque é pai e mãe da criança. Então eu achei esse processo
levei para o outro lado, fui consultar com ela, porque ela adora essas áreas que eu não, como se diz em português, eu não saco muito. A partir do que ela falou para mim, eu fui fazer outra pesquisa e falei assim, olha aqui, quem tem um filho autista em grau alto é humanitário também, encaixa perfeitamente. Então, aí que vem o que a doutora Mara disse. A gente tem que sentar com pessoa por pessoa, porque cada um tem uma história. Tem outra pergunta? Tem sim. Na verdade foi uma afirmação. O Matt Aviator, ele falou, eu tenho tudo, apliquei extension, mas nunca fiz income tax. So no chance. Não. Ele pode fazer. Pode fazer. Ele faz os income taxes e entra com o processo. Só pagar os taxes anteriores. Faz para mim 3 disso. anos anteriores aí. Recomendei isso essa semana passada. Falei assim, corre pro seu contador amanhã, passa. Isso é uma coisa muito importante de falar. Várias pessoas já me perguntaram isso e vários afirmaram dessa forma. Eu já tô aqui há 4, 5 anos e nunca paguei income taxes e agora eu não tenho como mais, porque como é que eu vou pagar a partir de agora, sendo que eu não paguei as outras? O retroativo funciona, você pode pagar retroativo suas taxas lá. Faz seus taxas retroativos, paga direitinho, evite sonegar, porque nós brasileiros, infelizmente, a gente aprende aqui no Brasil a sonegar, porque aqui a gente não vê o resultado dos income taxes, né, dos impostos que a gente paga. Então, às vezes, vai para os Estados Unidos com essa mesma mentalidade, e lá não é bem assim, lá você vê, retorna para você. Então, seja honesto, pague direitinho, não sonegue, porque isso vai trazer benefício para você em todos os sentidos. E olha que benefício aqui, como que você usa a seu favor, você que perguntou. Tem uma parte que chama Personal Statement, onde você é uma declaração jurada, que você vai contar a sua história, e você vai contar que a partir do seu entendimento daquele momento, você procurou imediatamente um contador e fez os income tax, porque você quer estar perfeito junto ao governo americano. Exato. Vamos só lembrar o pessoal rapidinho sobre o que é a live, por que ela serve. Sim, a gente está falando sobre o arbítrio de singularidade e eu quero agora que o Dr. Witter, que é a pessoa que está estudando sobre esse tema, diga pra gente qual que é a definição legal de arbítrio de singularidade e como ela se difere de outras formas de arbitragem. Arbítrio de singularidade está em todas as formas do direito americano. O que nós mais conhecemos e é comum é em caso de pena de morte, onde no último momento o governador liga para a prisão e fala assim, está perdoado, mas a sentença é prisão perpétua. Alguém, algum tempo atrás, que não tinha nada a ver com crime, com processo civil, falou assim, eu posso usar isso na imigração. Isso lá atrás, em 1974. E eu li a história desse advogado, ele leu 1.843 processos. Eu, inclusive, dei vez para a doutora Mara, eu falei assim, doutora, eu já li uns 500, eu já estou ficando doido. Esse cara leu 3 vezes mais. Então a definição é perdoar aos que erraram sem saber que erraram e colocá-los de volta ao caminho da cidadania. Perdoar aos que erraram sem saber que estavam errando e colocá-los de volta ao caminho da cidadania. Aí eu falo, é fácil, doutora? Não é. Não pense que é um caminho fácil. Inclusive, eu vou pedir o Matheus, nós temos a nossa equipe que está atrás, sem eles a gente não sobrevive aqui. Eu vou mostrar, se você começar um processo de arbítrio de singularidade, isso aqui eu vou colocar no processo sem mim mesmo falar sobre o seu processo. Isso aqui são processos de outras pessoas. Isso aqui são as jurisprudências. Jurisprudência. E eu tenho que colocar para fazer o agente falar assim, eu não sabia que existia isso tudo de processo. São todos os casos. Quando eles falam de jurisprudência, gente, aí eu tô aqui só para falar no português rasgado. Quando eles falam de jurisprudência, eles estão querendo dizer que cada uma dessas cores aqui que vocês estão vendo é um caso de arbítrio de singularidade que foi aceito pela Corte Americana pela imigração. E a pessoa voltou ao status que ela se encontrava originalmente e foi aplicado a um processo de green card depois. Exatamente. O que eu fiz aqui? Os principais que eu vi que eram principais, que eu estou usando hoje, vamos dar um exemplo. Eu pego esse aqui,
Deixa eu ver aqui. Qual aqui? Eu pego essa aqui. Esse caso foi julgado em 2016, onde é um mexicano, ele foi perdoado e tinha tudo para não ser perdoado. Ele inclusive tinha recordes criminais. Mas ele mostrou que ele se arrependeu e tudo que ele fazia agora era em bem da sociedade. Então, se você tem um recorde criminal, talvez é possível resolver o problema. A gente não aconselha ter, tá? Exato. E veio uma pergunta interessante. Existe a possibilidade de ser negado? Existe. Sim, todo o processo. Tudo que se fala de imigração, existe a possibilidade. Porque o arbítrio é a mesma coisa que a gente sempre fala assim, da discricionariedade do agente. Ele tem o poder, e é um poder supremo quase, de definir se ele aprova ou se ele nega. Assim como quando você vai para uma entrevista de visto de turista, lá na embaixada ou no consulado. Você tá tudo certinho. Exato. Assim como um profissional liberal, um veterinário que sou eu, nunca tive nenhum problema nos Estados Unidos, nenhuma multa de trânsito, nada. Quando eu era turista visitando lá, e era um profissional aqui no Brasil, trabalhava, tem provas disso e tudo mais, eu corri o risco do meu EB2NW ser negado também. Por quê? Porque o agente, ele não está olhando com os nossos olhos, ele está olhando com os olhos, com um crivo de negação, ele não quer aprovar. A gente falou isso na live anterior, né? O agente, ele não está ali para te aprovar, ele está ali para não aprovar. Principalmente, gente, depois que aconteceu o 11 de setembro, porque lembre-se, muitos dos terroristas estavam dentro dos Estados Unidos com visto de estudante. Legalmente. Então, eles... Repete, com visto de estudante. Não então, era turista. Eles não tinham um crivo severo em cima disso. A partir de então, eles começaram a olhar, se por acaso a gente cismar, né, na linguagem bem brasileira, cismar, que aquela pessoa não está falando a verdade, ele vai negar. Então, chance de negar existe, tanto do arbítrio singularidade quanto de qualquer outro processo. Isso aí é fato. Ok, vamos lá. Em 2017, esse foi o último processo antes de Trump assumir. Valdez entra com um processo dizendo: ei, eu sou da América do Sul, sou uma boa pessoa, vim com minha família e fiquei legal. E ele ganha em 2017, ele volta retroativo. Mas aconteceu o Donald Trump. Donald Trump resolve entrar e o segundo ordem executiva que ele assina, coisa que não foi noticiada porque ninguém se interessa por isso, foi Donald Trump revogando o arbítrio de singularidade. Então nós tivemos de 17 até ano passado, em junho, quando Trump vai embora. Já era Biden. E tem um mexicano também que entra com um processo, mesmo sabendo que estava revogado, e é no Texas. Lembre-se, o Texas é o pior lugar hoje para brasileiro estar ilegal. Para qualquer ilegal. Exatamente. Esse hispano entra com processo, o estado do Texas entra para deportá-lo contra ele, e o governo americano, está aqui, o United States versus Texas, o governo federal, entra para protegê-lo. Olha que coisa horrível, coisa assim, esquisita. O governo americano começa a defender o ilegal e ganha. A sentença final desse processo foi junho 23 de 2023. O que acontece? Os 3 advogados norte-americanos que são professores lá nos Estados Unidos, não vou falar qual estado, avisaram, nosso escritório volta a fazer arbítrio de singularidade. E eu comecei a acompanhá-los, eles já escreveram vários livros sobre isso, eu li todos os livros até o presente momento, e hoje a regra é United States versus Texas. Ou seja, baseado num processo que não faz sentido, onde o governo federal apoiou um ilegal, nós podemos pedir para você que está fora de status, voltar a status. Aquela pessoa que perguntou se tinha risco de ser negado, pergunta: se é negado, eu sou deportado? Querido, não. É o mesmo caso de receber uma carta de deportação. Você tem 33 dias para sair dos Estados Unidos. Eles vão te mandar uma carta do mesmo jeito, 33 dias para sair, porque você perdeu. Só que nós fizemos uma matéria, um vídeo sobre isso, eu não sei. Fizemos mesmo. Tem 3 instâncias. A instância... Legal. A primeira instância, que é só papel,
e o agente, se vocês sentiram que ele não tem bagagem para julgar isso, ele pega um DA. O que é um DA? É um defensor público do governo americano, ou seja, o cara que defende o governo americano, não a pessoa. Promotor de justiça. Promotor de justiça. Pronto, ele fala assim, vem cá, promotor, estuda para mim. Então, o promotor pode reverter o agente, fala, não, vamos perdoar. Digamos que o promotor não gostou da tua cara, que imigração tem dessas coisas. Aí você tem o direito de aplicar dentro da corte. Não é uma audiência presencial. É simplesmente como no Brasil está sendo feito. Da segunda instância, tudo virtual. Tudo virtual, você não vai estar presente. É na Corte de Imigração. Na Corte de Imigração. Então você tem 3 instâncias para lutar. Lute se quiser. É igual a EB2 quando é negado. Uhum. A gente tem 4 instâncias para brigar, no arbítrio 3 instâncias. Certinho. Eu gostei da pergunta dele. Essa Qual que é o nome pergunta dele? foi boa. É ela, na verdade. É ela, desculpa, querida. Nathalie. Nathalie, desculpa. É isso aí. E vocês podem fornecer exemplos de casos, igual você mostrou. Você já acabou de falar sobre alguns casos, exatamente. E como que o conceito dessa singularidade impacta na seleção de árbitros para esse tipo de arbitragem? O árbitro que eu quero dizer é o agente que o agente, vai cair no agente comum. No agente comum, no simples. O mesmo que vai avaliar o visto EB2. de turista ou EB2? porque Não, veja turista não. Turista não. Não, veja bem, quando a gente aplica o ajuste de status, no seu caso, por exemplo, Uhum. você estava com status de turista, Sim. aplicamos seu processo e junto com o seu processo naquela época, aplicava seu ajuste de status, para mudar seu status. Nesse caso aqui, a gente aplica para o EB2, digamos que a pessoa se encaixa no perfil de um EB2 NIW. Uhum. A gente aplica para o EB2 NIW. Como agora não existe ajuste de status ao mesmo tempo, porque não tem como fazer, está suspenso, quando tiver o I-140 aprovado, que é o processo de green card aprovado, Sim. a gente tem que aplicar para o ajuste de status. Quando que aplica, né, o arbítrio? Sim. A gente aplica primeiro para um processo de green card, uma solicitação do green card. A gente chama de I-140. Aquele processo todinho provando que você atende os requisitos do EB2 NIW, por exemplo. Quando é aprovado, aí a gente vai pedir o ajuste de status. Sim. Aí, nesse momento, a gente aplica para o arbítrio. Então, é o mesmo agente. Ou o agente semelhante ali, aquele mesmo padrão de agente. Naquele patamar Aí, de se agente. ele achar, como o doutor Iter disse, se ele achar que ele não tem competência para analisar, porque a gente pode achar, opa, isso aqui é muita coisa para mim, eu vou levar para o DAs. Que eles são os promotores de justiça. Ou ele pode negar e a gente apelar, Entendi. entendeu? Para o DA. Eu tenho uma pergunta agora para vocês, mais voltada para o público da minha profissão, porque eu conheço vários casos que eu acho que se encaixam nesse arbítrio de singularidade, porém vão esbarrar em algumas dificuldades para aplicar o EB2NW depois. Um veterinário que está morando nos Estados Unidos há mais de 10 anos, trabalha na área, na verdade, de forma ilegal, porque não poderia estar trabalhando, mais pela falta de veterinários, tudo aquilo que a gente já conversou. Pessoas contratam pela experiência que ele tem. Ele entrou como turista, às vezes tentou um visto de estudante ou alguma coisa assim, ou foi negado, ou ele não levou adiante, mas ele está lá há 10 anos trabalhando na área. E ele decide que ele quer fazer o arbítrio de singularidade. Ele se encaixa com certeza no arbítrio de singularidade, porém, uma das exigências do EB2 é que ele comprove experiência profissional de forma legal, certo? Ou ele pode usar esses 10 anos que ele trabalhou nos Estados Unidos como prova de que ele está trabalhando na nossa área? Pode, porque se nós vamos pedir ao governo para retroagir o status dele, se ele estava trabalhando, é como se ele estivesse trabalhando de forma No Brasil legal. também. Ou legal nos Estados Unidos. Eu escrevi um artigo que eu não sei se vai ser publicado ou não, porque a gente vai escrevendo e vai colocando num banco de dados aí, o tal do Schedule A, anexo A. Amanhã. O que é o anexo A? É uma série de profissões que a doutora Mara fala muito sobre isso aí, o BLS. BLS fala assim,
veterinários, está faltando 30 mil veterinários nos Estados Unidos. E tem esse rapaz que você acabou de falar, que está lá há 10 anos. O cara no Brasil era bom, aqui ele ficou melhor, porque ele pegou tecnologia com experiência. Exato. E no anexo A está escrito veterinário. Então, uma série de requisitos são simplesmente deixados de lado. E são avaliados outros, os principais. Exatamente. Então, vezes... você veterinário que está ilegal nos Estados Unidos e acha que não tem a chance de se legalizar e de validar seu diploma, procure informações, manda direct pro Dr. Witter e pra doutora Mara, que eu tenho certeza que eles podem ajudar vocês. Desculpa. Não, eu ia falar de você. E às vezes ele não atende os requisitos para o EB2NIW, mas ele já tem um empregador, ele atende para o EB2 ou para o EB3, entendeu? Então, assim, a gente fala muito de EB2NIW porque é um processo, digamos, mais fácil, porque você não precisa ter um empregador, não precisa ter a Labor Certificate. E nesse caso do anexo A, que o Dr. Ita está falando, que é artigo que estará amanhã na nossa newsletter, não precisa, basta que o empregador comprove que ele precisa daquele trabalhador, ele não precisa de ter a Labor Certificate que é emitida pelo DOL. Entendi. Entendeu? Então volta aqui. DOL, Department of Labor, que é o Departamento de Trabalho. O que é uma Labor Certificate? Precisa, como diz o Thiago, falar na linguagem... Na linguagem popular. Na linguagem popular. Com exceção do visto EB2NIW, o visto de trabalho EB2NIW, o EB2 simples e o EB3, eles exigem que a pessoa tenha um sponsor nos Estados Unidos. Quem que é o sponsor? Um responsável por ele, um empregador. E esse empregador, para empregar um estrangeiro, ele tem que ter uma autorização do DOL, Department of Labor, que é o Departamento de Trabalho, Ministério de Trabalho americano. Então... É um outro processo. A empresa tem que fazer um processo no Departamento de Trabalho para pedir uma autorização para contratar um estrangeiro. Então, nesses casos em que comprove que são trabalhos profissionais, que há uma forte demanda, que há uma carência nos Estados Unidos, eles estão abrindo mão dessa exigência do DOL. Basta que o empregador comprove que precisa daquele profissional. Entendi. Gente, deixa eu contar uma história sobre a doutora Mara. Vou aqui colocar ela bem lá em cima. Ela trabalha com BLS todos os dias. Eu não entro lá, eu pergunto para ela. Essa profissão está em demanda nos Estados Unidos e essa outra profissão, então... Todas as profissões estão em demanda nos Estados Unidos, mas você quer saber quantas estão faltando, quantas vagas? Conversa com ela. BLS, Bureau Labor of Statistics. E lá tem tudo, né, doutora? Bureau de Estatística de Trabalho dos Estados Unidos. E ele faz uma métrica para os próximos 10 anos, de cada profissão. Eu já acessei esse bureau aí e eu já vi sobre os veterinários, inclusive na última live a gente conversou sobre isso, que eu falei sobre os que aposentam. Vão aposentar muito mais do que formar. Vão formar. aposentar, tipo, 66% mais veterinários do que vão se formar nos Estados Unidos. E a demanda já está grande agora, imagino daqui... A última notícia que eu vi, na verdade, foi que nos próximos 20 anos os Estados Unidos precisam de veterinários estrangeiros entrando no país para poder trabalhar. Que se isso não acontecer em 20 anos, a veterinária americana vai virar o caos, entra em colapso. Então, você que é veterinário, está fora de status, perdeu por alguma forma, por que você não entra em contato com o Thiago hoje? Está perdendo o quê? O Thiago sabe o caminho das pedras. Lembre-se, eu e a doutora Mara e o Witter Pessonemor, a gente faz isso acontecer. O Thiago te mostra como entrar mesmo dentro do campo, do field. Como ir. É igual alguém que me pergunta, como é que se torna advogado nos Estados Unidos? Eu te mostro o caminho, mas do Thiago, eu não sei. O caminho que eu consigo te mostrar é o caminho da validação do diploma, e antes disso eu consigo te mostrar um caminho para entrar no vet field. Vet field, o que é? Para quem não entende de inglês, é o campo de veterinária nos Estados Unidos. Então eu consigo te mostrar o caminho pelo qual você vai parar de dirigir Uber, você vai parar de fazer entrega no DoorDash e vai voltar para dentro dos hospitais veterinários, que é de onde você nunca deveria ter saído, ou das fazendas, ou de clínicas, ou de qualquer outro lugar, que é a nossa formação. Nós nos graduamos no Brasil, a gente gastou dinheiro e tempo é muito mais valioso do que dinheiro no nosso caso. Então, se você está ilegal nos Estados Unidos, fora de estado, sem esperança de voltar para dentro do campo da veterinária, entre em contato comigo, me manda um direct,
Quem está nas redes sociais do Dr. Witter pode entrar em contato também. Minhas redes são todas abertas, o YouTube, o Instagram, e a gente pode conversar sobre. Exato. Os Estados Unidos está passando por um grande problema hoje, que é a falta de jovens. O que está acontecendo? O casal branco, ele faz contas antes de ter criança. Quanto que vai custar para chegar até a faculdade, etc e tal. Então ele faz menos criança. Quem faz criança hoje são os negros e os latinos. E há um preconceito contra os negros e os latinos, como há o do preto contra o branco. Eu vou dar um exemplo agora incrível. Eu tenho minha igreja, minha religião. A minha religião hoje nos Estados Unidos tem 5.000 vagas para pastores. Inclusive, essa semana estamos conversando com a direção geral da minha igreja Nos Estados Unidos, porque eles querem levar brasileiros para lá. Gente, pastor de igreja não tem, diz que não tem, os meninos não querem esse campo. Os meninos todos querem tecnologia. E mesmo da tecnologia tá faltando. Tá faltando. Todas as crianças lá que querem jogar videogame, campeonato de videogame, ou trabalhar na construção de computadores, ou nos softwares, a maioria quer ir lá pro Silicon Valley, né? É um sonho. Essa é uma pergunta? E o Júnior está perguntando, sou técnico em análises clínicas e a esposa ela é farmacêutica. Eles estão perguntando se eles conseguem, acredito que o EB2NW. Para farmacêutica, muitas chances. Tem que ver, né, se ela atende os requisitos, mas há uma demanda também para farmacêutica. Você falou a profissão dele, qual que é? Ele é técnico em análises clínicas. E é mais para análises clínicas de clínica humana ou clínica veterinária? Ele não respondeu. Porque se for para a área de veterinária, você se encaixa muito para trabalhar nas grandes farmacêuticas nos Estados Unidos. Todas as farmacêuticas são doidas para contratar os profissionais brasileiros. Eu recebo proposta de trabalho para cuidar dos animais de laboratório que eles fazem os testes. Para fazer os testes. Para fazer os testes. É humano, entendi. E também o Matt Aviator está perguntando, ele também está falando que piloto de avião vai ser necessário nos próximos 10 anos. Sim, já fizemos muitos artigos sobre isso, né, falando dessa demanda por essa mão de obra super específica, né, super qualificada, que é o piloto de avião. Uma demanda gigantesca. Eu li muitos dos seus artigos que você escreveu, eu vi outros, que eu inclusive li um artigo dizendo que a tecnologia hoje consegue levantar um avião e pousar sem piloto, só que é o FAA, né? O FAA não aceita e jamais trocará essa regra. Tem que ter tripulação, tem que ter piloto. E hoje, por exemplo, a Spirit, ela hoje eu acho que é da Delta, ela está deixando, parece que 30% dos aviões dela não levantam. Solo não levanta por falta de profissional. Exatamente. Então, piloto. Isso é prejuízo altíssimo. É isso aí. Mas voltando lá no arbítrio de singularidade, tem uma pergunta que me deixaram no Instagram e eu trouxe para vocês. Uma pessoa perguntando sobre se você consegue explicar quais são as etapas e requisitos processuais para iniciar e conduzir o procedimento do arbítrio de singularidade. Doutora Mara falou os dois primeiros. Vamos repetir, doutora? Primeiro, vamos lá. Primeiro, de qualquer forma, faça uma consulta com um advogado que entende o assunto. Sim, com certeza. Por favor, porque não é fácil. Como vocês puderem ver aqui, é um processo gigante, com muita informação. Aí o advogado vai analisar se você tem um perfil para algum tipo de green card e se você tem um perfil que atende os requisitos do arbítrio de singularidade. Se você tem os requisitos de um green card, então vamos para o arbítrio de singularidade. Primeiro, ter entrado legalmente nos Estados Unidos, entrado com visto. Não sei qual visto, mas entrou legalmente. Segundo, ter tentado, de alguma forma, manter seu status. Pedido uma extensão, pedido uma alteração de status, tentado entrar com algum processo de green card que não foi aprovado. Nós tivemos um que eu consultei, que ele tinha um cartãozinho de appointment do advogado, que a secretária marcou dia tal a tal hora. Ele perguntou assim, isso vale? Eu falei, perfeito, não perde, por favor. Nós vimos o caso de uma mulher que ela tentou aplicar para um EB2 e o advogado falou para ela que tinha aplicado, mas não tinha. E ela não conseguia ter informações do advogado. Mas ela tinha os appointments com o advogado. Entendi. Então isso é uma comprovação de que tentou fazer algo. Teve uma tentativa, houve uma tentativa. E aí atender aqueles outros prontos que o Dr. Witter falou. Declarar o imposto, ter uma ficha limpa,
ser útil à comunidade. Não ter ido até o border buscar ninguém. Não ter se ajudado a traficar. Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Às vezes a palavra é tão pesada que até para falar. Um item que não o brasileiro normalmente não tem esse problema, mas vou falar, é não ter se envolvido no problema de segurança nacional. Brasileiro é um pouco pacífico, não está a fim de mexer com bomba, com nada disso. Né? Exatamente. Porque eu penso que existe uma facilidade maior para entrar com um procedimento desse para um ilegal brasileiro do que para um ilegal de alguns países que tem histórico de terrorismo. Afeganistão, do Irã. Exatamente. Para você ter uma ideia, nós fomos contactados por um escritório de imigração do Irã. Como eles não conseguem fazer imigração de iranianos para os Estados Unidos, eles entraram em contato conosco para ver se a gente poderia ser parceiros deles e fazer. E nós chegamos à conclusão, estudando, assim, eu falei para o Iter, é muito arriscado. Nós não sabemos quem a gente vai pôr lá dentro dos Estados Unidos. A gente aprova um cidadão desse para um EB2, NIW, digamos. Sei nem se é permitido para eles, mas teria que estudar tudo isso. E daqui 10 anos esses cidadãos jogam a bomba lá no Empire State, nós seremos responsáveis. E presos. Exato. Nós tivemos um caso real de alguém contando pra gente, de um advogado que assinou um documento, um W-2, dizendo que viu o original e era uma fraude. 10 anos depois ele passou um ano na cadeia e acabou com a vida dele. Uau. Então, pessoal, o que eu entendi aqui agora dessa última pergunta que eu te fiz, e que para levar para as palavras populares agora, isso aqui não é igual a gente falou na última live, que você pode fazer o seu EB2NW by yourself, self-petition. Isso aqui é impossível. Não existe forma de fazer self-petition disso aqui. Como nós já falamos, são 4 advogados nos Estados Unidos e nós no Brasil. Então não é todo mundo que conhece disso aí, não. E só para lembrar vocês, nós estamos falando nós no Brasil, porque nossos escritórios estão em 3 países. Nós estamos na Califórnia, em Torrance, nós estamos em Goiânia, no Brasil, e Jerusalém, Israel. Tel Aviv. Qualquer lugar. Mas todos os processos são protocolados nos Estados Unidos. EB2 em Arlington, Texas, casamentos na Califórnia. Isso aqui ou é Arlington, Texas, ou é Califórnia. E depois a corte é virtual, mas é mais próximo da sua residência. Então, mas acreditamos que raríssimas vezes isso aqui vai à corte. Então, nós ao falarmos estamos no Brasil, nós estamos porque é onde nós captamos a maior parte dos nossos clientes. Por isso que a gente abriu. Mas nós estamos em todo o território americano. Temos uma pergunta aqui da Ale Souza. Ela está há 7 anos sem status, porém não fez nenhuma extensão, porque na época não sabia e acabou ficando grávida. Tem chances de aplicar? Sim, porque lembre-se, são vários prongs, Alessandra, né? Tem vários prongs e na minha visão advocatícia, um prong somente que você não cumpre não vai te prejudicar, mas vamos conversar pessoalmente. Às vezes você visitou um paralegal, às vezes você conversou com um amigo para como é que eu faço para ficar legal, e você tem como provar isso aí, é perfeito. Isso pode ajudar, né? Porque nós pedimos muita carta, Alessandra. Por exemplo, em qualquer tipo de processo, na época do Thiago, que ele fez há 2 anos atrás, era 5 cartas, hoje são 8. 2 não, 4 anos. 4 anos. Nossa, já tem 4 anos? Gente, você tá ficando velho, hein? Só eu, né? Só vocês 2. A doutora Mara não, é só eu e o doutor Witter mesmo. Não, ela tá criticando, mas hoje eu fui ver o resume dela. Vocês precisam ver, gente. O resumê dela, eu acho que foi um fã dela que escreveu. O meu resumê, na verdade, eu tô precisando reescrevê-lo agora. Por enquanto eu não tô precisando dele, não. Tô bem trabalhando num lugar bom, tá tudo certo pra mim, né? Mas a gente não atualiza, por exemplo, o meu. A última vez que eu pus lá, eu tava trabalhando pro DAs. 1998. E agora eu tô lascado em mandar ele para um pessoal que pediu. É isso aí. Bom, eu acho que tem mais alguma pergunta aí, equipe?
Se não tiver... Não. A Ale tá falando que não escutou o começo da resposta, mas a internet tá dando uma oscilada. Então, se puder repetir o comecinho. A Lê é a que perguntou. Que ela Alessandra. teve Aqui filho. tá há 7 anos e teve filho. Eu disse ali, eu repito então, só um dos itens não é grande problema. Por quê? Porque a gente vai mostrar que você tentou falar com o paralegal, você tentou falar com outra pessoa, pegar uma carta que a pessoa confirma que você realmente foi lá e falaram que você não tinha nenhum caminho. Isso aí a gente decide na hora de uma consulta, tá? Eu volto a repetir, nós falamos 2 dias atrás. Uma consulta conosco, e o Thiago vai comprovar isso aí, comigo, com a doutora Mara e com os outros advogados, não é 15 minutos, não. Não Sim, mesmo. com certeza. É não. 2 horas, 3 horas, vai até 8 da noite, se for no final da tarde, assim, começa às 5, vai às 8. Eu vi um dia uma live aí. E não termina na consulta, E porque não pode termina. continuar. Teve dúvidas, pode mandar e-mails que a gente vai respondendo, pode mandar WhatsApp que a gente vai respondendo. Então, Isso assim, aí eu a sou gente, testemunha que é verdade. a gente Quando- não limita a uma consulta rápida, superficial. Quando foi o caso das minhas consultas iniciais para poder decidir pelo EB2NW, nós tivemos a primeira consulta. Da primeira, eles me pediram alguns papéis que eles queriam ver, aí a gente acabou fazendo uma outra consulta e aí acabou que a gente fez o Ele processo. enrolou a gente. Nós vamos contar quantas vezes ele compareceu no vídeo. Ele dá um prejuízo. Não, gente, eu vi uma live de um advogado dizendo assim, 15 minutos eu te dou de graça, em 15 minutos eu já sei se você passa ou não. Gente, não tem jeito. Parece que tem mais uma pergunta. A Alessandra tá agradecendo, vai entrar em contato com vocês. Quanto tempo pode levar, em média, o processo de arbítrio? Até 2 anos ele pode levar se ele chegar aí para a corte a lei, tá? Até 2 anos, porque a corte, lembre-se, você não vai ser prioridade. Você está brigando contra o governo federal e processando ele. E o juiz já sabe, mas também você está no mesmo status e já está... E o bom é que você já teve um visto aprovado. Olha só que bênção. Você já tem um visto aprovado e é uma argumentação muito boa para o futuro. Eu ganhei um caso, inclusive só vai lembrar, doutora, que veio de outro advogado, que ele era um EB1. EB1. E ele tinha sido denied, ou seja, rejeitado o EB1, mas lá atrás um agente tinha aprovado ele. E eu passei dias lendo jurisprudência e não achava, eu já quase não tenho cabelo, e eu puxava, eu ficava nervoso, e eu prometi para ele que eu ia ajudar ele. Até o dia que eu achei uma decisão desse tamanho, pequenininha, de um juiz do interior dos Estados Unidos de imigração, que dizia, uma vez aprovado, mantenha a sua decisão. E nós escrevemos uma defesa, e naquela época não foi arbítrio de... Foi uma apelação, Foi uma né? apelação. Apelação feita ali a toque de caixa, porque ele veio de outro, quando vem de outro escritório, já vem super em cima da hora, né? A apelação você tem 33 dias para protocolar. E aí, o ITER achou isso aí, a gente protocolou e foi aprovado o green card dele, tá lá nos Estados Unidos. Você vê, e com esses exemplos aí, gente, a gente vê que, e aí eu falo porque eu moro lá e eu convivo com muitos brasileiros e a gente vê como é que é a atitude dos brasileiros. A maioria prefere economizar o dinheiro de uma consulta com os advogados de imigração e escutar aquele, eu acho que foi assim, alguém me disse isso, me disseram que é assim. Ou seja, gente... Os grupos de WhatsApp. Exatamente, grupos de WhatsApp, Google, Meu tudo isso Deus, prejudica grupo de muito. WhatsApp é um atraso, gente. Não fica em grupo de WhatsApp. Tudo isso não, prejudica porque muito. Tá cheio de doutores da lei ali dentro daquele grupo que não sabem. Exatamente. E principalmente, eu não sei se você vai concordar comigo, grupo de WhatsApp de K3 e K1, que é casamento. Gente, É terrível. Hein? Vocês não E têm- a mulherada fica louca, porque uma fala assim, no meu fez isso. Aí a cliente liga pra nós. A minha amiga falou que no dela fez assim e deu certo. Então não é assim, cada é um caso. E o ideal é isso, é o que eu falo para todo mundo que me segue, que pretende imigrar agora em 2024, que eu sei que tem muita gente já pensando nisso, que nós estamos em janeiro e é o mês em que todo mundo toma suas decisões. né? É o mês das decisões. E a primeira coisa é isso. Consulta um advogado de imigração ao invés de consultar seu amigo, seu vizinho, seu parente, para poder saber como são as reais leis. Tiago, você é veterinário, mas mulheres que estão nos assistindo, você faria implante de seios ou de bumbum com um veterinário?
Não vai dar certo. Não vai. Então, imigração é sério, é o seu futuro, é o seu sonho. Se você é mulher, quer ser tratada, quer conversar com uma mulher, conversa com a doutora Mara. Se você não tem problema, conversa comigo, que normalmente as entrevistas são comigo. Se você é veterinário, começa aí com o Thiago, conversando como é que a gente começa. Mas não espera o Brasil falir, não. Hoje eu estava vendo uma reportagem, o tanto de empresas que faliu ano passado e que já não, outras que não têm possibilidade de sobreviver em 2024. Lamentavelmente, porque a gente conversava sobre isso, o tanto de emprego que vai junto, famílias que vão ter... Infelizmente. E falando especificamente aos veterinários, eu sei exatamente a vida que a maioria de vocês estão levando aqui. A concorrência está gigante, estão derramando, estão vomitando profissionais no mercado a cada semestre. Infelizmente, eu estou dizendo isso aqui, a nossa profissão está prostituída no Brasil e nos Estados Unidos eu te falo, nós temos valor. Quantas universidades tem que... nos Estados Unidos 20. 20! E aqui tem, se não me engano, são 53 ou 57 que eu li. E a cada semestre, cada uma dessas 57 despejam 100 alunos por semestre no mercado. São 5.700 profissionais a cada semestre. Ou seja, mais de 11 mil por ano. 11 mil por ano, entendeu? Então, assim, se você está frustrado, pensando em desistir da sua profissão, não faça. Busque. Tem novas possibilidades. Tem um campo gigantesco nos Estados Unidos, precisando de profissionais igual a gente especializada em cavalo, gente especializada em gado, gente especializada em animais silvestres e principalmente para cão e gato. Isso eu te digo porque é o campo onde eu trabalho. O americano ama, né, o pet. Os pets são... Né? Os pets, aqui no Brasil também já são parte da família. Mas lá mais ainda, lá né? é mais específico. A gente gasta rios de dinheiro mensalmente para manter os seguros, os planos de saúde dos animais, que são muito mais populares nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, porque os tratamentos são caros. Eu lembro que eu fiz um professional plan, não sei se foi o seu, se foi de outro veterinário, não me lembro mais, já faz muito tempo, em que eu fiz um levantamento do quanto o americano gasta com seus pets. Foi no meu, eu lembro disso, foi no meu. Então, assim, é muita coisa. Realmente, ele é um ente da família mesmo, mais do que nós aqui brasileiros. A gente já sofre com os nossos aqui, o Dr. Ritter sofre com os 190 dele lá. Mas então, deixa eu falar uma coisa. Sabe por que o americano prefere o veterinário latino, que aí nesse ponto vamos para o brasileiro? Hands-on. O que é hands-on? Hands-on é mão na massa. Mão na massa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho toneladas de cachorros, né? Eu amo cachorro. Eu levei um cachorro que a gente pegou na rua para um veterinário que, assim, 2 quadras de onde eu morava, a doutora Mara já foi comigo lá em La Sierra, ele era asiático. Ele pôs a mão para trás. Não pode, não tocar. Aí eu falei assim, mas ele tá doendo, machucado, aí você não vai pôr a mão? Não, de jeito nenhum. Falei, então eu não vou consultar com o senhor. Você não vai apertar o cachorro para ver se está quebrado, se não está? Não posso. Aí eu levei para um português, na realidade, filho de português. Mas falavam português lá de Portugal. Catou o cachorro e apertou, bichinho, meu amiguinho, vamos descobrir o que tinha. O cachorro lambeu ele. E depois eu perguntei, você tem medo? Não? Ele falou assim, não. Eu sei conversar com ele. E o brasileiro é igual. Eu vejo os veterinários aqui que cuidam dos meus. Os profissionais da área de ciências do Brasil, não só os médicos veterinários, os médicos mesmo, enfermeiros e tudo, Sim. A gente ouve muito falar o seguinte, que são os melhores profissionais do mundo, porque trabalham no limite da sua capacidade, com tecnologia baixa, pequena, né? Baixo acesso às novas tecnologias. Então, quando eles vão para um país mais desenvolvido, eles são os melhores, porque eles têm esse conhecimento dessa mão na massa. Sim. E tem a tecnologia a seu favor. Exato, é o que eu ia falar. No caso da veterinária, quando eu voltei para o campo da veterinária nos Estados Unidos, e até eu me adaptar foi meio difícil, mas depois que eu me adaptei e que eu comecei a trabalhar com essa tecnologia, quando você aprende, é mais rápido para a gente aprender a trabalhar com essa tecnologia do que para outros profissionais. E quando você aprende a trabalhar com ela, você tem a total confiança dos clientes
e dos pacientes também para trabalhar, para fazer seu serviço. Eu tenho O seu serviço destaca, porque você é uma junção das duas coisas, da sua capacidade de percepção que você adquiriu, enquanto aqui no Brasil limitado com a tecnologia, Exatamente. e mais essa tecnologia que te agrega. Exatamente. Eu tenho uma amiga na minha igreja, a doutora Silza, que é cardiologista, ela faz a Cirurgia de Open Heart Surgery. E ela atendia no Hospital Adventista de Belém. Ela disse que chegava a fazer 4, 5 cirurgias no dia. Pensa Chegava que aos desgaste. 3. Tanto é que ela foi para os Estados Unidos, ela entrou em depressão. E depois que ela ficou muito tempo com a gente, ela falou assim, olha, se eu tivesse metade dos equipamentos aqui dos Estados Unidos no Brasil, não morria ninguém. Salvaria muita gente. E o que eu podia fazer era muito mais. Porque lá eu só tinha conversa, aqui eu tenho a máquina que faz. Mais alguma pergunta, gente? Sim, tem um comentário do Tiago também. Ele tem uma clínica veterinária aqui há mais de 10 anos e pretende seguir o seu caminho. Oh, legal. Muito bom saber, Thiago. Entre em contato comigo aí via direct no Instagram. Faço questão de te ajudar nos primeiros passos, a te encaminhar nos primeiros passos e te mostrar que realmente é possível e que você não precisa desistir do seu sonho. Você pode correr atrás que você vai conseguir ter o seu green card igual eu tenho o meu. E eu recomendo um bom advogado aí fazer. Eu recomendo um bom advogado para o Dr. Witter aqui. E a doutora Mara. O Júnior está perguntando se é necessário saber falar inglês. Eu acho que deve ser para solicitar o arbítrio. Não. Deve ser para o arbítrio. Para o arbítrio, não. Para processos de imigração, EB2 e não. EB3? EB3, não. Para se tornar veterinário, para validar o seu diploma e trabalhar sim. no vet field, com certeza você vai precisar de inglês. Não inicialmente. Inicialmente, se o seu inglês for intermediário abaixo, você já consegue se virar. Mas você precisa increase. Como é que eu falo increase? Melhorar o seu inglês ao passar do tempo para que você consiga cargos mais também para valorosos validar o diploma, e também para né? validar seu diploma. Aí Porque a primeira etapa do processo de validação é uma prova de comprovação do seu inglês. Então, tá lá na nossa live de terça-feira, o Thiago falou bastante sobre isso. Tá na live de antes de ontem. Deixa eu só contar por que não precisa de inglês na etapa do advogado. Você sabia que a Constituição americana não está escrito que a língua inglesa é a língua oficial? Língua oficial? Não existe língua oficial. Não existe, por ser um país de imigrantes, não existe língua oficial nos Estados Unidos. Exatamente. Então, por isso que aceita o espanhol. Eles não podem exigir que você fale inglês. Agora, evidentemente, você vai trabalhar com saúde, com a vida de outro ser humano ou de outro ser. Você tem que saber ler, falar, entender. E ser entendido. Exatamente. Acabou? Sim. Sim. Bom, então é isso, minha gente. Espero que a gente tenha esclarecido para vocês o arbítrio de singularidade. Espero ter ajudado os veterinários e os profissionais liberais que seguem os meus canais e os canais do Dr. Witter e da doutora Mara. Nós estamos aqui hoje simplesmente para ajudar pessoas e para mostrar para vocês que existem saídas para você se legalizar, você que já mora nos Estados Unidos. Então, eu deixo a palavra com eles para se despedir. Um abraço a todos. Agradeço a presença de todos aqui, estamos à disposição, nossos canais de comunicação do escritório estão sempre abertos, nós temos o WhatsApp que a gente fala com você, nós te respondemos em menos de 24 horas, com exceção, é lógico, dos finais de semana e feriados. Pode mandar e-mail, pode mandar pergunta nos direct do Instagram, do nosso canal no YouTube, nós temos uma equipe maravilhosa que responde todo mundo ao tempo e à hora. Eu faço a maior parte, mais de 90% das entrevistas. E ao fazer a entrevista eu dou para você meu WhatsApp pessoal. Eu tinha 2 algum tempo atrás. Eu descobri que eu sou péssimo para ter 2. Então eu tenho um só para cliente, para amigo, para família, para todo mundo. Eu respondo todo mundo, como a doutora Mara disse, no máximo 24 horas. Eu respondo todo. E a nossa equipe responde 24 horas. Então, é a minha palavra, a palavra da doutora Mara, que você sendo nosso cliente, você é nosso amigo. Mesmo antes de ser o nosso cliente, está com dúvida, a partir dessa live aqui, surgiram outras dúvidas, pode mandar que a gente vai responder. A mesma coisa eu digo do meu. A nossa equipe está aqui, a parte da minha equipe está aqui, a parte da doutora Mari e do doutor Witter também.
eles podem afirmar aqui, eu não deixo que eles respondam o meu direct. Quem responde o meu direct sou eu pessoalmente. Eu faço questão de responder todas as dúvidas que surgem no meu Instagram e no meu YouTube. Então, qualquer coisa relacionada à validação de diploma, EB2NW, que eu puder, que eu souber com certeza te responder, pode ter certeza que sou eu que estou digitando.